Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje no Elgue Você trouxemos Franciele Claudino Brustolin, que é uma ativista do parto normal humanizado e nos trouxe aqui muita informação e quebrou paradigmas que vem aí sendo construído durante gerações. O parto normal humanizado é um parto onde respeita essas escolhas da mulher e para ela e para o bebê. Então, no momento do parto, a gente já tem a discussão com o nosso obstetra sobre as nossas escolhas. A gente faz um plano de parto, que é um documento. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Hoje é terça-feira, aquele dia especial, aquele dia que ele vem, minha gente. Ele quem? Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, está aqui toda terça-feira no Elgue Você para quê? Cuidar do nosso bolso. Venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa Elgue Você, que prazerzão estar aqui com vocês nessa data especial, nessa semana que a gente entra próximo aí Natal, Ano Novo, um momento aí de muita festividade. Eu já queria em primeiro lugar aí deixar meus melhores pensamentos com vocês, espero muita coisa boa, que seja esse final de ano e o início do próximo. E normalmente esse momento é um momento que a gente gosta muito daquela pausa, né? Tipo, cara, vou dar uma parada, é hora de dar uma boa descansada. Eu acho isso super importante. Também pretendo dar uma descansada leve, porque aqui tem muito trabalho ainda para concluir. Mas eu gosto de dar a sugestão também de você aproveitar esses momentos de pausa, que é um bom momento para você refletir real sobre o seu negócio, sobre as coisas que você quer alcançar. Porque normalmente quando a gente está no meio da correria, a gente tende a pensar muito nas resoluções aí das coisas que são mais urgentes, do famoso apagar fogo. Esse tempo até numa reunião eu citei e disse, olha, se você é um bombeiro que está sempre apagando fogo, você está evitando a destruição, mas você não está construindo nada. Então aproveita esse momento para fazer esses pensamentos reais, assim, de, poxa, para onde está indo meu negócio? Será que eu tenho que fazer uma grande viravolta? Porque, em tese, não tá aquela pressão tão grande. Claro, depende do seu business, né? Tem alguns business aí que Natal, Ano Novo, essa galera do turismo e tal, presentes fica um pouco mais intenso. Mas, mesmo essa galera, chega um pouquinho depois ali, já dá para respirar um pouquinho. Então, aproveite quem tem esse momento aí, um pouco mais de pausa, para fazer boas reflexões, para realmente conseguir pensar. Se você não parar para criar estratégia, se você não parar para pensar onde você realmente quer chegar, vai ser muito difícil. Esse é um momento bem legal para isso. Fica aqui esse meu desejo muito especial aí, por muita coisa legal nesses dias. Valeu! E aí, gostaram da dica do Bruno de hoje? Ele sempre arrasa, ele sempre contribui e está aí toda semana juntinho aqui com a gente, viu, gente? Então, não percam os programas de terça-feira. E quer dar a sua sugestão, quer bater um papo, entrar em contato, mandar sua mensagem, os canais de comunicação estão aí na sua tela. Mas segue o baile, agora chegou aquela hora que deixamos vocês ligadíssimos em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Vacina do Brasil. China permite nomes alternativos à Coronavac. Para combater a rejeição da população à Coronavac,
Segundo uma coluna do jornal Folha de São Paulo, o governo da China deu aval ao governo de São Paulo para chamá-la de vacina do Brasil ou vacina do Butantan. O que é próton? A revolucionária proteína artificial com a qual se busca alimentar animais em todo o mundo. Rações para animais geralmente requerem transporte a milhares de quilômetros de distância. Por isso, cientistas estão investigando novos métodos de produção. As terapias de RNA que estão revolucionando o tratamento de doenças raras. Tratamentos estão mudando a vida de pacientes com doenças que até recentemente não eram tratáveis, mas custo ainda é entrave para muitos que lutam para ter acesso a eles. Já tiveram aí conhecimento de tudo que está bombando, tudo que está em alta? O Elg Você sempre traz isso para vocês, mas só estamos começando, só estamos esquentando, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta e agora, no nosso programa Elg Você, como sempre, trazemos assuntos interessantes e eu tenho certeza que vocês vão adorar a nossa convidada de hoje, Franciele Claudino Brustolin. Primeiro, é uma satisfação imensa te receber, Fran. Obrigada, querida. É uma satisfação imensa estar aqui também, podendo falar sobre esse assunto que é tão bom para as mulheres, para dar consciência para as pessoas sobre a existência do parto humanizado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente que agradece. A Franciele, você é uma ativista do parto normal humanizado, né? Sim, você, eu antes, porque nós nos conhecemos há bastante tempo, eu já tive um conhecimento assim que você iria optar pelo parto normal humanizado. E depois, que foi agora que eu recebi a sua mãe aqui, maravilhosa, um abraço para ela, deve estar nos assistindo também. Com certeza. Ela me falou da sua experiência, que foram 3 partos que foram pélvicos, né? Sim. Que o bebê estava sentado. Sim, Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu queria te fazer uma pergunta. O porquê, quais foram os requisitos, os fatores que levaram você a optar pelo parto normal humanizado? Querida, então, eu sempre tive essa vontade inata mesmo de experimentar o parto normal, né? De ter um parto que fosse respeitoso, mas eu não tinha noção do que era um parto humanizado. Isso foi acontecendo no decorrer da minha primeira gestação, né? Eu tenho 4 filhos, os 4 foram de partos normais. Nossa! Mas 3 foram de apresentação pélvica, né? Que é o bebê sentado, que saiu primeiro a bundinha para depois o restante do corpo. Então, a minha primeira, que era cefálica, quando eu estava gestante dela, eu comecei a procurar, né? Naquela época a gente não tinha muita informação, não tinha notícias sobre o que era esse movimento. Você foi buscando conhecimento. De humanização do parto, sim. Primeiro eu fui nos grupos de Facebook. Nós tínhamos 2 grupos muito fortes, que são os fortes até hoje, que chama Cesárea Não Obrigada e Parto Normal, Humanizado. Então, nele que eu comecei a contactar pessoas de outros estados, principalmente São Paulo, Rio, Porto Alegre, que estavam mais avançados, né? Sim. E comecei a entender o que era essa nova forma de vivenciar o parto, né? Um parto de respeito, um parto sem intervenções desnecessárias, um parto que respeitasse as escolhas da mulher, né? Então, quando eu fui atrás disso e tomei consciência, aí eu virei para a minha obstetra na época e comecei a questionar alguns procedimentos que ela fazia. E ela mesma me falou, Franciele, isso que você está buscando é um parto humanizado. Isso eu não sou capaz de te entregar. Então, procura o médico tal, que era o Dr. Vitor Rodrigues, que era o único na época que tinha essa forma, né, de enxergar o parto e de tratar mesmo a mulher nesse momento, né? E foi quando eu consegui mudar de obstetra com 24 semanas da minha primeira gestação.
E aí foi todo um trabalho de informação, né? O Dr. Vitor sempre falava assim, o parto está entre as suas orelhas, então se informe, né? E aí a gente foi trabalhando algumas questões, eu e ele também foi aprendendo nessa fase, que foi em 2013. Todo mundo aprendendo, Todo mundo. né? Então foi uma experiência maravilhosa. O meu primeiro parto foi um parto mais longo, um trabalho de parto mais longo, porém foi um trabalho de parto maravilhoso. Então foi uma experiência incrível. E O parto, Fran, você fala parto humanizado. Eu mesmo não sei os detalhes. Quais são as diferenças? sim, o parto normal é um Sim. parto que o bebê sai pela via baixa, pela Naturalmente, vagina. É um isso. parto com ou sem intervenções necessárias, com violência obstétrica ou não, com procedimentos errados ou certos. É um parto normal, é o parto vaginal, tá? Sim. Uhum. Então, o parto normal humanizado é um parto onde respeita-se as escolhas da mulher e para ela e para o bebê. Então, no momento do parto, a gente já tem a discussão com o nosso obstetra sobre as nossas escolhas. A gente faz um plano de parto, que é um documento. A gente protocola junto ao hospital, a gente conversa, debate com o nosso Tem obstetra. todo um procedimento legal também? Isso, tem sim. Tem uma forma de você tentar resguardar, né? Porque Sim. na hora a gente tá totalmente envolvida naquela situação e sem condição de lutar pelos nossos direitos ou pelas nossas escolhas. Então, o ideal é que o plano de parto seja debatido Você antes, diz né? em caso aconteça alguma intercorrência, algo Na que verdade- necessite uma intervenção? Na verdade, Elga, vou te explicar, vou voltar para te explicar algumas situações. A gente vem de uma cultura da cesariana, Sim. né? E a cultura dos mitos da cesárea, né? A gente tem cordão enrolado no pescoço, por exemplo, circular de cordão não é motivo para se fazer um parto cesariana, né? Sim. Na verdade, não interfere no parto normal, porque o cordão, ele estica, ele não faz fricção, ou seja, ele não dá o nó Como se e fosse enforcar o aperta, bebê. não enforca o bebê, mesmo porque ele é feito para enrolar na criança, seja no braço, na perna, no pescoço. Então, Sim. e ele não deixa de passar o nutriente por conta disso, né? E, na verdade, o cordão umbilical, ele tem toda uma perfeição divina ali nele, né? Que faz com que ele seja para isso mesmo, né? E, na verdade, ele foi utilizado durante muito tempo como um dos grandes mitos cesaristas, né? Ai, pouco Para líquido, muito levantar aquela líquido. bandeira. Tem vários mitos, né? Se eu for, Sim. vou ficar um programa inteiro falando Mulher não sobre tem mito cesárea, dilatação, né? Não tem dilatação. sim. Na verdade, são pródromos, não é Foram trabalho quebrando de parto. esses mitos, esses paradigmas. Sim, então, na verdade, a gente vem dessa fase, antes da fase cesarista mesmo, a gente tinha a fase das parteiras. Então, durante os trabalhos de parto com as parteiras, a gente já tinha muitas intervenções violentas na mulher, né? Pessoas que subiam na barriga para empurrar o bebê, corte de períneo e várias outras manobras que as parteiras faziam, tentando fazer o melhor, porém machucavam a mulher, machucavam a criança. Então, quando veio a cesárea, que é uma cirurgia que envolve riscos cirúrgicos, né? Quando veio a cesárea, ela veio para salvar a mulher daquela situação de sofrimento, porque não se via o parto com um olhar humanizado, via-se o parto como um momento de sofrimento da mulher, que ela precisava ser resgatada dali. Sim. Então, aí a gente veio de uma era cesarista, onde foi implantado, né, dentro das próprias faculdades de medicina, dos hospitais que são universitários, vários protocolos médicos sem evidências científicas de que aquilo realmente auxiliava no parto, né? Um deles é a episiotomia, que é o PIC. Né? Sim, O PIC muito utilizado. hoje em dia é amplamente certo que se trata de uma violência obstétrica e que ela é desnecessária em qualquer situação. Eu já tinha ouvido falar Certo? isso mesmo. Então, por exemplo, eu tive 4 partos normais humanizados, nunca tive nenhum ponto no meu períneo, não tive laceração ou pique, entendeu? Então, por exemplo, eu vivenciei que aquele pique, caso fosse feito em mim, me traria consequências maléficas ao invés de ser benéficas, né? Sim. Porque ali no períneo a gente tem músculos que formam o oito ao redor do ânus e da vagina. E ele é feito para esticar e para voltar.
E caso haja algum tipo de rompimento, o rompimento da fibra natural é muito mais fácil de colar do que um corte simétrico, né? Onde pode pegar músculo, pele, Sim. inclusive nervo. Então você pode ter um problema, a mulher pode ter sérios problemas, seja sexuais, seja psicológicos, no pós-parto mesmo, piorar o puerpério dela, tudo por conta de uma intervenção que foi violenta a ela, né? Entendi. E isso, a violência obstétrica, a gente deixa para outro dia, porque Eu já estou vendo, né? é que tem maravilhoso muitos você assuntos, falar. sim. A violência obstétrica, dentre Mas elas, isso foi um dos pilares, um dos pontos Sim. que fez você Sim. se informar e buscar mais recursos, Isso. né? E optar pelo humanizado. Exatamente. Quanto mais a gente vai se informando, mais a gente vê que a gente é desinformada, né? Em tudo na vida. Tudo que a Com gente começa a certeza. estudar muito, a gente fala, Aham. meu Deus, não sei nada, Gente, né? é outro mundo que se abre, né? E o parto é assim também, né? É um mundo novo que se abre, né? Quando você realmente opta e quer ter essas escolhas respeitadas, então a gente começa a virar ativista, obviamente, porque a gente capta muita informação e quer passar para as mulheres, porque o que eu tenho são centenas de mulheres que me procuram para conversar sobre isso, seja porque teve um parto roubado na época do primeiro filho e agora quer ter essa chance de passar por essa experiência, né? Sim. Porque a gente tem condição de ser morada e de ser passagem também para o nascimento dos nossos filhos. Deus fez a gente perfeito. Jesus Cristo nasceu de um parto normal sem assistência, né? Porque no caso era José e Maria, né? Então todas nós somos feitas com essa centelha lá dentro da vontade de passar por essa experiência, de entender o que isso vai fazer em nós como mulher após aquele momento, né? Então acho que isso tinha muito dentro de mim, né? O amadurecimento com o parto, o que ele me reservaria, né? As coisas que eu ia experimentar naquele momento sempre fizeram muito sentido na minha cabeça. E eu tenho centenas de mulheres que têm esse sentimento. Por elas são enganadas por o mito cesarista, né? Porém, na verdade, o parto humanizado mesmo, ele não é um parto que é acessível a todo mundo, né? A gente tem que mudar muita coisa dentro do Sistema Único de Saúde. Né, também. Então, a mulher, além de ter que lutar para se informar, lutar na hora do parto para ter suas escolhas respeitadas, ela ainda tem que entender que no SUS é o plantonista. Você não tem como escolher o obstetra, né? Então, aí você tem que entrar dentro do SUS com as informações para que os enfermeiros, para que os próprios obstetras comecem a se atualizar. Porque o obstetra, hoje em dia, que se atualiza, sem dúvida, ele já tem uma técnica melhor para tratar essa mulher nesse momento de vulnerabilidade mesmo, né? Sim. Tudo isso, Franciele, pelo nosso bate-papo, ainda é tudo muito novo ainda, né? Sim. Por mais que se fale, mas ainda há pouca informação e na hora da prática mesmo, na hora do parto propriamente dito, e para as pessoas que não têm a opção, como você falou, de ter fazer tudo particular, que você pode fazer as suas escolhas, você me falou que o SUS não tem preparação nenhuma para fazer um parto humanizado. Não tem. É assim, e já tem tanto a Organização Mundial de Saúde como a própria Secretaria de Saúde, elas vêm com uma normativa do Ministério da Saúde para se implantar salas de parto dentro dos hospitais, o que foi feito nos últimos anos, né, para disponibilizar alguns materiais que ajudem a mulher no alívio da dor. Então, nós temos a bola, nós temos alguma mudança dentro, sim, nesses últimos anos. Teve uma sem evolução. dúvida. Temos enfermeiras obstétricas muito atualizadas e também totalmente interagidas nesse mundo do parto humanizado. Tem relatos maravilhosos de pessoas com assistências incríveis dentro do SUS, mas é uma questão de sorte, né, na verdade, porque nem todos estão nessa linha, né? Como nem todos do particular também, né? Que Ainda há essa deficiência também. Nós temos aí no máximo 5 obstetras para se chamar de humanizados, né, dentro da rede particular, quiçá dentro da rede pública, né? Sim. Então, mas dentro da rede pública nós temos muita mudança, mas ainda é muito pouco perto daquilo que pode vir a ser, né? Entendi. Porque o brasileiro
brasileiro, ele é uma pessoa humanizada. Eu acho, pelo menos, né? Nós temos essa forma de abraçar, de entender, de compreender o ser humano em diversas situações, né? Um mendigo, uma criança doente, a gente tem esse carinho, né, de tentar ajudar. Uma humanidade, né, Por que maior. não no momento de vulnerabilidade da mulher e no momento mais incrível, que é quando ela está prestes a pôr a mão no seu grande, né, coração, no lógico. pedaço do seu coração ali que está nascendo. Então, eu acho que é uma questão de boa vontade do setor público mesmo, de conceder mais atualizações e também fiscalizar as normas também do Ministério da Saúde, né, se estão sendo implantadas mesmo dentro dos hospitais. Elga, para você ter uma ideia, dentro da rede particular, se a gente pegar a rede particular com relação a partos, cesáreas e normais, nós temos uma taxa de 85% de cesarianas. É muito alta. A Organização Mundial de Saúde, ela indica 15%. Olha só. Olha a diferença, né? Então, dentro do SUS, a gente já tem uma taxa de 54%, mais ou menos, o que é altíssima também. Então, a gente vê que falta ainda uma estrutura melhor de pessoal e de ambiência mesmo, para que isso acabe melhorando esses percentuais, né? Equilibrando um pouco mais, Equilibrando né? um pouco mais isso. Mas você acha que isso aí é uma desinformação? Tipo assim, os profissionais, vamos olhar, na visão dos médicos, você falou que tem poucos profissionais que pode-se dizer que sejam obstetras humanizados. O porquê disso? Tem alguma resistência? Mas eu vou pedir que você segure um pouquinho, vou chamar um intervalo, mas fique aí que a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje com esse bate-papo mais que interessante com a Franciele Claudino Brustolin, que é uma ativista do parto normal humanizado, e eu estou, assim, muitíssimo interessada nos detalhes, tanta informação que você está nos trazendo, né, a mim e a nossos telespectadores, que é algo novo, por mais a gente ouve falar alguma coisa aqui, outra ali, mas é totalmente diferente de ter a informação de uma pessoa totalmente inserida nesse movimento. E eu terminei o bloco anterior perguntando para você na questão dos profissionais, dos médicos. Você sente alguma resistência para que eles também adotem uma postura pró-parto humanizado e saia dessa cultura aí da cesariana? Então, a gente tem que olhar o profissional de saúde com o olhar anterior, né? Vamos dar um passo atrás para entender, né? Nós temos protocolos que são ensinados dentro das universidades que travam mesmo esse desabrochar do parto humanizado, né? Entendo. Então, a gente não pode exigir de um médico que foi ensinado a fazer pique, que foi ensinado que pode se subir na barriga da mulher e fazer a manobra de Christeler. Então, a gente não pode enxergar ele de uma forma leviana, né? Leviana, crucificar, pelo contrário, né? Então, a gente tem que olhar e entender o limite daquele profissional, né? Por exemplo, eu falo muito para gestantes, não exija de um médico cesarista que ele faça um parto normal, porque ele não domina uma técnica, você entendeu? Se ele não domina aquela técnica, caso ele tenha que usar um fórceps, um vácuo extrator, ele não vai ter a destreza necessária e pode vir a trazer uma sequela para o seu filho, né? Então, se a gente tem a opção de escolher, a gente tem que estar consciente que o primeiro passo da mulher é mudar de obstetra. Caso ela queira realmente um parto normal humanizado. Não exija do profissional aquilo que ele não tem. Não tem condições de te dar mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o profissional. Agora sim, a gente vê que as universidades entregavam uma técnica totalmente cesarista, né? Que levava a mulher a uma cesárea mesmo, que aquilo ali, ensinava que aquilo ali era melhor, que ia preservar o assoalho pélvico, que ia trazer vários outros benefícios. Então, o médico que teve esse ensinamento, paciência, caso ele não tenha essa vontade de administrar uma agenda de um obstetra humanizado, né? Que você não tem hora para nada, né? É ali, no momento que Exatamente. Que acontece. Então, o obstetra que ele não é adepto, ele também tem essa resistência justamente por causa da agenda,
né? Porque você vai estar ali 24 horas à disposição de uma mulher que pode entrar em trabalho de parto num final de semana, num final de ano, numa festa. Então, não é fácil, né? Com Modificar tanto o até a sua pensamento vida quanto também. a postura dele perante a vida social, perante a sua família. Então, são muitos fatores agindo ali, são muitos né? fatores. Então, a gente não pode ser leviano de entender, olhar para ele com olhos críticos, né? A gente tem que olhar para ele com esperança que um dia ele vai querer adentrar nesse universo, né? Porque é maravilhoso você perceber que a mulher conseguiu, né? Você vê a força no olhar da mulher quando ela tem nos seus braços o seu filho de um parto normal, um parto humanizado, onde ela tem o respeito, né? Às suas vontades. O próprio profissional fica feliz, né? De ver que ele é capaz de acompanhar, de assistir o parto e não fazer o parto, né? Porque, na verdade, isso que acontece, né? A humanização Ele do está parto... ali para, resguardando algo que possa acontecer, Isso, mas no exatamente. mais tudo acontece de forma da natural. forma mais natural possível, né? Então a mulher, ela acaba sendo a protagonista daquele momento, o protagonista do seu parto, e o médico é uma peça secundária. Ele assiste o parto, ele não faz parto, né? Sim. Tem muitos médicos que gostam, principalmente, não só pelo status ou pela própria formação, de estar à frente de tudo, né? De ser a peça principal daquele momento, né? De mandar e desmandar, do que faz, o que não faz, sem esse olhar humano para a mulher, que ela tem as próprias necessidades naquele momento, que precisa ter essa entrega, né? Pelo profissional. Então, são várias vertentes para a gente observar esse profissional de saúde, né? Nós temos enfermeiras obstétricas excelentes. Tem enfermeiras obstétricas que têm equipe de parto domiciliar. Olha que Nós legal. temos, assim, incríveis Então, profissionais. eu acredito, Fran, que isso estamos numa crescente, né? Sim. Uma crescente de mais informação, de mais pessoas interessadas Sim. em aprender e tornar isso mais viável e também acessível, né, para as mulheres. E também, eu acredito que um dos pontos que ainda reprime um pouquinho essa tomada de decisão das mulheres, será que é o medo da dor? Porque o parto tem muita duração? Você acredita que seja um pouco disso também? Sim, a gente tem também que olhar para a mulher com misericórdia, né? Sim. Com tranquilidade. Não é porque nós somos adeptas ao parto humanizado, a gente vai massacrar aquela que tem medo, que tem algum problema com relação ao parto normal. Às vezes, alguma coisa da própria ancestralidade dela, a mãe sofreu violência e ela ouviu aquilo a vida inteira. Então, a gente não pode massacrar aquela mulher que simplesmente quer optar por uma cesariana. Sim. Claro que nos países de primeiro mundo, a gente não há essa opção, né? Na verdade, o parto normal acaba sendo a regra e a cesárea é utilizada como ela foi criada, né, para emergências, né, Sim. para necessidades reais, né. Então, aquela mulher que não quer o parto por sentir dor, por ter medo da dor, Com né. certeza. São horas e horas ali. Na verdade, é o motivo que eu mais ouço, né, É o questionamento que eu mais ouço, é a dor. É o medo da dor, Exatamente. Né? Nesse momento, eu sempre falo, dói muito, dói muito, mas não é uma dor de doença, não é uma dor que você vai ter que suportar ela anos, né? É uma dor de amor, é uma dor de vida. É uma dor, na verdade, que você está esperando para sentir. Sim. Porque quando a gente vai chegando lá 38, 39, 40 semanas, você fala, não vejo a hora de sentir a dor. Por Pelo favor, amor de Deus, né? dor, venha, entendeu? Sim. Então, é uma questão de você ressignificar mesmo dentro da sua cabeça, de você estar preparada e estar ressignificando aquela dor, né? Você ter aquele trabalho respiratório prévio, você se informar sobre as formas não farmacológicas, né, de aliviar a sua dor na hora do trabalho de parto. Nós temos o trabalho das doulas também, que ajudam muito a mulher a conseguir esse parto, né? As doulas? Doulas. O que seria? As doulas são mulheres que têm uma formação específica para ajudar a mulher na hora do trabalho de parto. Elas não só
pré-parto, no parto e no pós-parto. Então faz um né? acompanhamento. Faz um acompanhamento. E no momento do parto, elas têm massagens, elas têm posições, elas te ajudam a se movimentar de uma forma que o bebê desça mais fácil, que a dor se torne mais suportável. É Então, algo que está ali totalmente, você tem uma preparação, sim. né? Elas sabem, Sabem. até a posição que você falou. Eu Exatamente. li um artigo Aham. que você escreveu, que tem até uma bola que você ficava sentada, Sim, com pressas. Então tem sim. várias técnicas que Muitas. aliviam, fica menos traumático, Óleos né? essenciais. Nós temos uma gama de coisas que a gente pode utilizar na hora do trabalho de parto, né? E a doula, ela domina isso. Então, por exemplo, você está acompanhado com o seu marido e com uma doula, a doula vai situar o seu marido no que está acontecendo, vai tirar aquela tensão e aquela ansiedade do que vai acontecer, porque elas já dominam isso, né? Sim. Então, eu acho a doula uma peça fundamental mesmo. Eu só não tive doula no meu quarto parto, que foi na Itália, porque lá, por conta do coronavírus e tudo mais, eu até tinha uma enfermeira obstétrica que vinha na minha casa, mas na hora do parto ela não pôde estar comigo, né? Sim. Mas assim, nos meus outros todos eu tive doula e assim, recomendo fortemente. Nós temos um grupo de doulas, né, um coletivo de doulas, que elas fazem um preço bem tranquilo, dividem em quase crediário, sabe? Porque não é um trabalho, não é um serviço caro, né? Sim, mas é um acompanhamento extenso. E assim, cada centavo Vale a pena. vale muito a pena, né? Entendo. Vale muito a pena mesmo, principalmente quem vai para os hospitais públicos, né? Elas conhecem as enfermeiras, elas dominam o ambiente muito mais fácil do que muito naquele momento, do né? que a gente chegar de paraquedas, Sim, né? às vezes é tudo até- muito novo. Isso que eu ia te falar. Ela Ansiedade, tira aquele estresse de exatamente. outras coisas que acabam tirando você do seu aquele estado emocional, Sim. que você tem que chegar lá e acaba complicando mais. Exatamente. Então, a gente tem diversas formas de aliviar esse medo da dor. E o né? medo também, o medo da dor também, é algo que, tipo, vai prejudicar muito mais, né? A mulher chega com aquela ansiedade, aquela coisa, ai meu Deus, Exatamente. vai ser uma noite de sofrimento, eu vou sofrer demais. E isso aí já gera, né, todo um estresse total. Eu até escrevi esses dias atrás sobre os hormônios que atrapalham o trabalho de parto, né? E dentre eles estão a endorfina, né? É aquele sentimento de Ansiedade. não só de ansiedade, mas de sobrevivência mesmo, Sim. né? Você tá ali numa situação, você tá naquele estresse de o que vai acontecer, será que eu vou ser bem atendido, será que vão cortar meu períneo, Sim. qual que é a equipe que eu vou pegar? Aí param você na portaria para pegar dado e você lá em trabalho de parto. Então são várias situações. Administrar tudo isso, né? Sim, Fora sim. aquela sensação que a mãe sempre tem, será que vai ser perfeito? Será que vai estar tudo Exatamente. certo? Será que, né? Você É. fica... Agora, Franciele, nós nem entramos na Nem parte entramos. da sua experiência em Aham. relação aos seus partos, que um foi cefálico Cefálico. e os outros 3 Foram foram pélvicos, onde os bebês estavam sentados. Podemos falar sobre isso no terceiro bloco? Podemos sim. Então, fiquem aí, não saiam, que logo, logo a gente volta. Eu também estou amando. É rapidinho. Estamos de volta, gente. Hoje, especialmente, 3 blocos, porque o papo está, assim, realmente demais. Né, gente? É uma informação como essa que você está nos passando, uma experiência própria, uma busca, né? Tipo, quebrando paradigmas, assim, e ajudando muita gente, né, Franciele? Sem dúvida, querida. Por conta disso, eu abri um canal, né, de comunicação com as mulheres. Na verdade, a gente tem um grupo de WhatsApp que é cíclico, né? Conforme as gestantes vão entrando, elas param, elas saem. Mas a gente tem um grupo que chama Nós Sabemos Parir, né, dentro do WhatsApp. E por conta das minhas experiências desses anos com parto normal humanizado, eu abri um canal, né, que é um legal. Instagram Pode específico passar, para a gente isso. vai colocar aí para as mulheres terem mais informação. E Sim, homens sem também, dúvida. né? Com certeza. Uma das partes que eu achei Tem bastante homens, interessante é que seu marido também foi muito presente. Muito presente.
Isso aí fez toda a diferença. Eu falo que sem meu marido eu não consigo parir. Realmente, porque ele me sustenta na hora do parto. Seja emocionalmente, seja com o próprio corpo dele. Por ele ser alto, né? Eu penduro nele mesmo na hora da contração. Ele participa efetivamente. 100%, né? Do começo ao fim, ele tem que estar grudadinho ali em mim. Porque tem gente que não aguenta nem sentir o cheiro do marido na hora do parto, sabia? Sim, tem mas no eu já meu vi caso, relatos, né? Isso aí acontece. Existe, mas no meu caso eu tenho que estar com ele, Que entendeu? maravilha, né? Mas os meus partos foram partos... cada um teve uma nuance, né? Mesmo 3 sendo pélvicos, cada um teve um quê de alguma coisa que me ensinou muito. E desses ensinamentos, hoje eu consigo, escrevendo a respeito da humanização do parto, eu consigo ressignificar algumas coisas que foram, algumas preocupações que aconteceram e, ao mesmo tempo, as alegrias, né? As alegrias, a busca, a informação, que faz toda a diferença para a mulher. Porque tem mulher que não sabe que o piquezinho é uma violência obstétrica, elas acham normal. Tem mulheres que falam, eles subiram na minha barriga na hora do parto, aí nasceu rápido. Isso é violência obstétrica, isso é uma manobra que pode estourar os órgãos da mulher, pode dar problema cefálico no bebê. Tem muitas coisas que acontecem, que aconteciam e hoje a gente tenta quebrar essa barreira para que não sejam mais utilizados, né? A gente temos que combinar um programa focado em violência obstétrica. Em violência obstétrica. Faz questão e é um tema muito importante, Elga. Se você abrindo essa informação aqui no seu programa, eu tenho certeza que você vai ser recompensada por tantas mulheres que vão se empoderar com essa informação. Então, nossa, que maravilha. Vou esperar. Já está convidada. Obrigada. Franciele, vamos falar um pouquinho dessa sua experiência, porque vamos voltar um pouquinho para as pessoas se informarem melhor. O cefálico, o bebê está com a cabeça de cabeça para baixo. Ele nasce primeiro a cabecinha e o pélvico ele está sentado. E o parto normal, ele sentado se torna muito mais difícil, né? Depende. Agora, e você teve 3 dos 4. Exatamente. Foram 3 pélvicos. É raro. Como é que foi quando você... É raro, na verdade, eu não conheço quem tenha tido 3 pélvicos, né? Nossa. Como foi quando você soube o bebê tá sentado, Fran? Na verdade, como você estava falando, o bebê cefálico, ele é aquele bebê que encaixa com a cabeça na sua pelve, né? Então, ele é uma posição onde o próprio crânio da criança, ele é feito para passar no canal vaginal. Eles são ossos móveis, né? Sim. Que ele encolhe e abre após o nascimento. Então, a dinâmica do parto cefálico acaba sendo mais fácil fisiologicamente, né? Mas não em termos de dor, para mim, né? Entendi. Porque o que acontece? Quando você tem o osso da cabeça ali na sua pelve forçando, você tem uma dor mais intensa. No meu caso, foi assim. Quando é o bumbum é mais macio. Então, acaba que é menos dolorido. Sim, mas é o parto que é viável, claro, mas ele envolve riscos, né? Sim. Não é qualquer profissional que acompanha, na verdade, 99% dos obstetras não acompanham. Você teve resistência de achar alguém que fizesse... Só o Dr. Vitor, né? Santo Dr. Vitor, né? Vitor. Mas assim, tanto aqui como em muitos países, a indicação do bebê pélvico é cesariana, né? Não é, inclusive a minha irmã teve em 2005, a minha primeira sobrinha que estava sentada foi um parto cesárea, porque na época nem se falava em bebê sentado nascer por parto normal, né? Sim. E veja aí, eu tive 3, nunca tive nenhum ponto no meu períneo, nunca tive nenhuma intercorrência nos meus partos, né? Mas são partos que a exigência absoluta é que tenha um médico que tenha experiência, que tenha técnica, porque a gente tem o chamado problema, né? O problema do parto pélvico seria a cabeça derradeira, que a cabeça fica presa dentro da sua pelve, né? Enquanto isso sai o corpo... o risco muito elevado de acontecer isso? Não é muito elevado, não, mas existe sim o risco, e é isso que é o temido dentro da literatura médica mesmo, né? Daquela movimento dos próprias universidades que ensinam aqueles protocolos antigos. Então, dentro dessa literatura antiga, não se falava
em bebê pélvico via baixa, né, que a gente fala vaginal. Sim. E as intercorrências eram tratadas de uma forma diferente do que o médico, com as técnicas novas, fazem, né? Nós temos técnicas para evitar essa cabeça derradeira. Uma delas é a posição do parto, que a gente faz de 4 apoio. Isso, Entendi. é a melhor posição para evitar essa cabeça derradeira. Entendi. Né? Então... Mas, Franciele, como você falou, eu tive 3. Eu quero saber o seguinte, você teve uma preparação especial? Você teve que tomar algumas medidas durante a sua gravidez, fazer algo diferenciado para encarar aí essas 3 Sim. partos pélvicos? No meu primeiro pélvico, que foi meu filho Vitório, eu não falei para ninguém. Só eu, o médico e as minhas doulas sabiam. Basicamente, só o meu grupo ali que estava focado no meu parto, né? Sim. Porque realmente é uma quebra de paradigma muito grande e própria a família, né? O apoio familiar eu não teria, né? Entendi. Então, para evitar isso, eu deixei para saber quando nascesse. Você estava muito decidida. Sim, do que você eu queria. sabia da viabilidade do parto. Pouco antes do meu bebê, eu tive uma amiga que teve parto pélvico com o Dr. Vitor. Ela foi na minha casa, a gente conversou, vimos imagens. Então, isso me deixou mais tranquila. Mas eu nunca tive dúvida da viabilidade. O problema era lidar com os medos, né? Sim. Com os medos, principalmente porque a gente não tem relatos ou uma base de informação segura para você estar tranquila, né? Sim. Na verdade, é você sendo a próxima a trazer a informação, né? Na verdade, as pessoas descobriram que pode-se ter um Sim. parto pélvico por via vaginal com os meus partos, né? Então, é uma quebra Tudo que muito você grande. é a pioneira, né? Acaba que você... Mas não precisava ser 3 vezes, viu? Isso que eu ia te falar. Mas tá bom. Nossa, Aí três no vezes. primeiro eu não fiz. Eu tentei algumas manobras para virar o bebê, assim, fazendo cambalhota na piscina. Algumas coisas que eu sabia que poderia ajudar, mas não me dediquei, né? Sim. Na segunda, quando eu estava sentada, eu falei, Jesus, vou fazer de tudo dessa vez. Aí eu fiz spinning baby, que é uma técnica para conseguir fazer esse giro do bebê naturalmente. Não deu certo. Mas eu indico, é muito maravilhoso. Muita gente Tem gente que consegue virar o bebê. E foi até com a Laura Padilha, maravilhosa, que é dona de uma equipe de parto domiciliar, Olha que ela que tem legal. um grupo maravilhoso, chama Liorá. Ela é esplêndida, e ela me atendia, ela vinha na minha casa, me ajudava, então foi maravilhoso, mas não deu certo, né? E eu tive a minha segunda, foi um parto muito rápido. Às vezes você precisava passar por essa Minha filha, experiência, sem né? dúvida, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas aí no quarto, eu tava de novo com o bebê da Bebê apresentação sentado. pélvica, Nossa. novamente. E eu tava em outro país, né? Então lá eu tive que quebrar os paradigmas lá também. Lá é a casa de cesariana, eu tive que Você lutar. estava na Itália, Eu né? estava na Itália, eu estava em E você Turim. teve dificuldades também lá? Muita. Nossa. Eu contratei uma enfermeira particular, que era dona de uma casa de parto lá. Quando a gente percebeu que não estava virando, ela foi comigo tentar um médico que pudesse me assistir. Olha só. E aí a gente conseguiu o médico, ele tinha um outro médico backup, caso ele não pudesse no dia. Eu conversei, a gente trocou ideias, alinhamos todas as expectativas. Porém, no dia do parto, ambos, em pleno verão europeu, né? Um estava viajando, o outro não atendeu. Plano A e o plano B falhou. Falharam todos os E o planos. que aconteceu? Foi uma luta, realmente. Esse parto foi uma luta, uma quebra mesmo. Tanto é que eu acabei dando algumas entrevistas lá na Itália por conta que é uma quebra lá absurda de paradigma. Lá tem uma resistência maior ainda que aqui? Muito grande, muito grande. Com parto pélvico, absurda. Nossa. A plantonista no meu parto, ela vinha, um tipo de violência obstétrica essa, violência emocional mesmo. Sim. Ela ficava, não chegava perto de mim, ela ficava de longe falando de todos os riscos e que eu ia matar o bebê.
Foi Ainda muito bem que difícil. aconteceu quando você já tinha uma experiência. Com certeza, com certeza. E eu fui enrolando ali. Eu sei quando eu tô totalmente dilatada já tenho essa experiência, Olha né? só. Quando eu vi que realmente eu tinha uma enfermeira que buscava outro médico para vir me assistir e eu vi que não ia chegar ninguém, eu entregava sempre para Nossa Senhora que ela ia mandar alguém. Realmente não mandou, aí eu falei, vamos para cesariana. Aí eu cheguei aí, deitar na maca, dentro do Nossa, centro cirúrgico, o Franciele. catéter nas minhas costas já, e eu tendo já contrações de expulsivo. E ela falando pra mim, a gente vai tirar o mais rápido possível, não faça força. E eu, como que você não faz força? Não tem jeito. E aí eu já tava com o catéter entrando nas minhas costas, chegou um anjo de Deus, que era um médico, que veio, Que tava de férias e maravilha. correu pro hospital para me assistir. E ele pegou na minha mão e me levou em 2 agachadas, menos de 10 minutos, ela nasceu. Então Ela já foi estava assim, quase nascendo. eu não acreditava. Eu já tinha entendido que eu ia ter que fazer uma cesariana, eu sabia dessa possibilidade, eu não ia ser leviana, né, Sim. de exigir daquela médica que ela me assistisse, né, mas eu sabia do meu limite. Na hora que eu chegasse no meu limite, eu iria para cesárea. Foi o que aconteceu. Porém, um anjo de Um Deus anjo apareceu. de Deus e foi apareceu. realmente, eu falo que só uma mãe como a Nossa Senhora para me mandar aquilo ali, porque eu senti muita presença dela, foi um momento incrível. Na hora que nasceu, eu fiquei 1 hora chorando de alegria. Eu não acreditava que eu tinha conseguido. E vinham várias enfermeiras do hospital, porque estava todo mundo envolvido no meu parto, Com né? certeza. E elas vinham e muito alegres, porque elas sempre acreditavam, mas nunca conseguiam, né? Que fosse tinha realmente alguém que chegada chegasse. às vias, né? Aham. E com toda foi muito certeza deve ter maravilhoso. tido muitas mudanças lá por causa dessa Isso, com experiência, certeza. né? Lá na Itália a gente passa 3 dias dentro do hospital, depois, mesmo tendo parto normal. Você só sai quando todos os exames do bebê estão ok. Nossa. Então, eu fiquei 3 dias lá e era uma peregrinação. Todo mundo queria Dentro do meu visitar, quarto. Todo mundo conhecer, queria ver os perguntar. vídeos, queria perguntar. E era assim, uma felicidade das enfermeiras, mesmo a equipe médica também. A própria plantonista veio, conversou comigo, pediu desculpa, mas que... E eu super entendo. É igual, eu Lógico. sempre tive muito firme que a gente tem que respeitar os limites do obstetra, né? Com Para que a gente não certeza. se frustre, né? A gente tem que saber que o primeiro passo é trocar de obstetra. Se você não trocou, aceite aquilo que ele pode te dar da melhor forma, né? Sim. Então, eu tive isso lá e foi, assim, incrível, né? Foi um parto que eu falo que foi uma aventura. Todo mundo fala, como foi seu parto na Itália? Eu falo, uma aventura. Absolutamente uma aventura. E os 3 estão maravilhosos. Os 3 não, os 4. 4, né? ah, São 4, 4, estão aí 4. maravilhosos, Todo bem mundo crescendo. bem, graças a Deus. E Nunca tem nenhum muito teve pouco um tempo, problema. né, Fran, do seu último parto? São Muito. 4 meses? 4 meses. Ela fez 4 meses agora. Olha que Eu maravilha. cheguei no Brasil tem uns 2 meses, né? E ela tá 4 mesinhos. Eu tenho uma de 6, um de 4, uma de 2 e essa de 4 meses. Nossa, É uma pouquinho escadinha. atenta, né? Foi Uma escadinha programa- linda. Mas é Nossa, maravilhoso. Filho é só bênção, só graça, né? Mas para a gente conseguir ter esse respeito ao parto de cada um, a gente teve uma nuance a ser trabalhada, né? E é isso que eu tento passar para as mulheres através do meu canal, que é o Mentoria Materna, e também dos grupos, né? E também qualquer pessoa que me procura, eu tiro um tempo para dar atenção, porque a mulher, nesse momento, ela está totalmente fragilizada. Sim. E ela está perdida no mundo novo, né? Quando a gente vai casar, a gente não fica no mundo do casamento. Ai, é festa, é vestido, não sei. Quando você Isso. engravida, é exatamente, é uma mudança de ciclo. Você entra num novo mundo. A mulher muda demais, né? Muda. Depois que ela vira... já engravida e, lógico, já virou mãe, Nascimento, né? Já é mãe e aí abre um mundo novo e essa sua iniciativa, né? Essa sua tomada de decisão é muito importante, porque eu acredito que essa informação que você traz vai mudar o mundo, né? As Exatamente. mulheres precisam realmente ter conhecimento, ser uma opção delas, né? Mas Exatamente. baseado em dados, baseado em informação, não por algo que foi implantado Exatamente, nelas. que a gente foi levada culturalmente, né, Sim. pela desinformação Sim. a passar por determinada situação. Tem uma frase muito célebre dentro do mundo do parto humanizado, se você quer mudar o mundo, comece mudando a forma de nascer.
né, do Olha. ser humano. É incrível, né? Adorei. É maravilhoso. Adorei. Eu sou apaixonada pelo tema. Olha, então já quero te fazer um convite, quero te agradecer por toda a informação, experiência, e quero te fazer um convite para você voltar aqui, vamos marcar já, falando dessa violência obstetra, né? Sim. Que eu achei muito interessante, é muito importante a gente trazer esse conhecimento. É muito importante. Os meios de comunicação que puderem dar essa abertura vão ser abençoados, porque realmente a falta de informação nessa área muito grande. Muitas mulheres sofrem, padecem mesmo por desinformação, né? Com certeza. Então já está feito o convite, Agradeço. a gente continua. Vamos Tá sim. bom? Muito obrigada. Obrigada, Foi um Elga, prazer tudo te de rever, bom. viu? Adorei também. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, quer dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.